mesma coisa. Esse filme negativo, então, quando ele é revelado, na fotografia, os alunos estudaram fotografia, a gente pegaria o negativo e ampliaria através de uma luz num papel. Sim. Né? Então, esse papel que é o nosso positivo. Uhum. O copião, ele é resultado de um processo, entre aspas, de ampliação do negativo num outro filme, que é esse aqui. Não, ó, o copião 35 é 35 também. Uhum. O copião 35 não Mas passa ele seria por um uma processo de ampliação para ele ficar positivo? Não, eu acho que ele simplesmente é através de químico, de emulsão, de tudo, onde você revela e faz uma cópia positiva para você ver. Porque se você pega o negativo de filme, é até difícil enxergar. Ele é ao contrário. É o contrário. É muito parecido com a fotografia. O processo de ampliação se dá quando você roda em 16 milímetros. Os filmes aqui da escola a gente roda em 16 milímetros. Vocês podem ver com uma vitória menorzinha. Ela é literalmente menos da metade do 35. 16, menos da metade do 35. E aí, consequentemente, também eu tenho uma amplitude na projeção menor. Claro, né? se eu projeto 16 milímetros, a minha tela de projeção vai ser quadradinha, vai ser menor. Se eu projeto 35, vai ser horizontalizado. Exatamente, né? Que vem, ali vai surgir lá na segunda metade do século XX o famoso cinemascope, que era uma projeção extremamente horizontalizada. Né? O sujeito filmava com uma lente anamórfica, ou seja, que mudava o padrão de imagem, e na hora de projetar o filme, também com uma lente anamórfica. O cinemascope era assim. Quer dizer, uma lente específica para filmar e uma lente específica para projetar. O 35 hoje, né, a gente pode ver essas salas grandes, as salas de cinema têm cada vez mais se reduzido. Né? A gente hoje não tem aquelas projeções gigantescas e tal. Mas o 35 é que possibilita isso. O 16 vai ser uma projeção mais quadradinha. Não dá para vocês verem aí, mas cada fotograma, cinema, vocês sabem, é fotografia em movimento. É isso aqui a 24 quadros por segundo. Ou seja, dá mais ou menos isso aqui para cada segundo. Uma série de 24 fotos. Movimento, portanto, não existe. Movimento uma ilusão. É uma ilusão de ótica. É o nosso como é que é, resíduo, né, que nos dá a criação do movimento. Que foi o que vocês explicaram sobre o movimento nas aulas passadas. Pois é, então, são 24 quadros por segundo disso aqui. Então, o 16, a maioria, muitos cineastas independentes de baixo orçamento rodam em 16 milímetros. Por quê? Por questão de custo. Questão de custo. Uma lata 16 milímetros tem 122 metros e ela dura 11 minutos. Cada lata tem 11 minutos de duração. Custa em média, vai lá, R$450 por aí. Em termos a revelação da lata toda? Não, o custo da lata. O custo da lata. Cada lata que você compra sai em média aí R$450 e estou colocando no barato. De 16 milímetros. Eu estou já levando em consideração que vamos dar desconto. Vamos dar desconto. Agora, o 35 milímetros, uma lata de 35 milímetros tem a mesma metragem, os mesmos 122 metros. Mas pelo fotograma ser mais do que o dobro, a duração de cada lata é menos da metade dos 16. Cada lata de 35 milímetros tem 4 minutos e 27 segundos. Apenas. E o custo dela, no barato, vai lá, R$800, R$850. Quase o dobro do custo do negativo 16. Sendo que você precisa de 2 a 3 vezes mais de 35 para rodar a mesma quantidade de filme. O que o sujeito faz? Roda em 16 milímetros, vai precisar de muito menos lata, vai precisar de muito menos custo de revelação, custo de laboratório, enfim, e depois faz o blow-up, a gente chama de blow-up, que é a ampliação do 16 para 35. O cara roda em 16, obviamente que ele tem que enquadrar, se você está rodando, existe um formato, não é negativo, é um formato que é Super 16. O Super 16 já é um formato feito para ampliação. Ele usa o negativo 16 milímetros, mas ele aproveita uma parte maior do fotograma. Ele invade um pouco a margem de segurança, porque se você transforma um retângulo em quadrado, você é obrigado a cortar, né? Você corta as bordas, as extremidades. Então, se você roda em 16 para ampliar para 35, você tem uma perda, um pouquinho de perda de imagem. Então, o Super 16, ele já meio que calcula isso, para você fazer a ampliação. Então, a questão da ampliação se dá quando se faz no 16, que é o blow-up. Para 35 milímetros. Na projeção vão aparecer aquelas tarjas para ajustar? Ou você falou que não? Essa adaptação é justamente e não se perde em nitidez
nessa ampliação, perde um pouco, né, Cláudio? Claro, porque você está ampliando quase que o dobro, né? Incorpora um pouco de grão. Uhum. Entra um pouco de grão. Mas funciona. Sabem, olha só, vocês querem um exemplo de um filme que foi feito em Super 16mm? Uhum. Cinema Aspirina e Urubus. Ele foi filmado em Super 16mm, negativo 16, e depois ampliado para 35mm. Cinema Aspirina e Urubus. Marcelo Gomes. É um filme que tem uma fotografia muito atípica, porque o fotógrafo trabalhou e depois, né, o trabalho de finalização do filme, tudo estourado. Uhum. O filme é bastante estourado mesmo, para mostrar aquela aridez daquele sertão. O filme passado em plena Segunda Guerra Mundial no sertão brasileiro. Uhum. Então, pegou a questão da aridez mesmo, daquela imagem do sertão sofrido brasileiro na década de 40, acho que 42, se não me engano. Exatamente. Uhum. Quando teve todos os alemães, italianos e tal coisa, tiveram que sair do Brasil, foram sofrendo represálias por causa, né, do eixo, enfim, né? E o personagem principal é um alemão que vem para o Brasil fugido da guerra e ele é mandado de volta para a Alemanha para combater, e ele não quer combater. Então o filme dialoga muito com isso através do suporte, através de como se capta a imagem. E a opção por filmar em Super 16, é claro que é questão de custo. É sempre custo. Agora, já que você falou em custo, Cláudio, eu fiz uma conta ali e eu pensei, veja se eu estou certa, eu pensei o seguinte, são 24 quadros por segundo. Então, 1 metro de filme vai ter aproximadamente 54 quadros, ou seja, mais ou menos 2 segundos. Você fez essa conta de cabeça? Fiz a conta ali no papelzinho da caneta. Para um filme de 120 minutos, então, vão ser necessários, para 1 minuto vão ser necessários 30 metros. Para 120 minutos, 3.600 metros. Ou seja, um pouco mais do que 3.500 quilômetros de filme. Quanto custa a revelação de 1 metro de filme 35? Olha só que você fez uma conta seguinte. Você está levando em consideração a metragem final. Sem os sendo que eu perdi. Geralmente os cineastas filmam aí na base de 4x1. 3 a 4x1, vamos colocar 4x1. O que significa 4x1? 4 tomadas pro plano bom. Uma dá certo. 4 takes pro plano bom. Então, né, plano 1, cena 1, plano 1, tomada 1. Cena 1, plano 1, a luz caiu. Vamos tentar ligar de novo. Vamos fazer uma pausa. Eu tenho outra. Então, gente, como vocês podem ver, nós tivemos um acidente de percurso. A lâmpada encasquetou de queimar, mas o problema foi resolvido. Acontece, o Cláudio estava falando justamente de take, que geralmente o diretor grava 4 para sair 1. 4x1. Então, ou seja, 4 vezes a metragem final do filme. Você falou quanto? 3.600 metros? 3.600 metros. Então, 3.600 metros vezes 4. Vezes 4. Geralmente a revelação eu não tenho dado de cabeça, assim, mas a última vez que eu revelei, deve ter uns 6 meses. Acho que estava algo em torno de R$ 2,20 o metro. Algo próximo disso. Quem depois quiser fazer uma calculadorazinha aí, faz a conta aí. Ou seja, sai caro. Muito. Realmente, muito. E se você filma em 35mm, você vai precisar de muito mais lata.